A Rádio Madalena, em parceria com o canal O Que Rola na Geronto, apresenta o seguinte programa. Olá, pessoal! Estamos aqui de volta no canal O Que Rola na Geronto. Eu, Marília Berzins, Carlos Lima. Hoje Sérgio não está conosco, mas na próxima gravação ele estará aqui conosco de volta. Nós já estamos com saudades, tá? E hoje nós vamos trazer aqui para discussão um tema muito, muito importante. Muito importante para que as pessoas em geral saibam o que é e o que não é, tá? E que os profissionais que nos escutam pensem sobre isso numa forma extremamente reflexiva. Então, nós vamos falar sobre contenção de pessoas idosas. Para isso, nós estamos contando hoje com a participação do Rômulo Del Valle. Rômulo é um especialista neste tema, ele é enfermeiro de formação, é especialista em gerontologia pela SBGG, é técnico pericial do Grupo de Apoio Técnico Especializado GAT do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, ele é membro do grupo da Tríplice Aliança pela Cultura de Não Contenção e pela Qualidade dos Cuidados de Longo Prazo, além de coordenador do Departamento Científico de Enfermagem Gerontológica do Departamento de Enfermagem Gerontológica do Rio de Janeiro. Rômulo, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Eu, em nome dos colegas do canal, agradeço muito você ter aceito o nosso convite. Nós sabemos o quanto este tema é um tema delicado, difícil, mas nós achamos muito importante trazê-lo até para que as pessoas saibam o que é isso, entendam se isso é certo ou se isto é errado, até que ponto tem certo e tem errado, o que é ética envolvido nisso, para que muitas pessoas repensem no seu comportamento profissional. Isso não é só dentro das instituições, isso pode acontecer inclusive dentro das próprias casas, porque quando falamos de contenção, e você vai poder nos esclarecer mais sobre isso, não falamos só de contenção mecânica, que é amarrar as pessoas. Nós falamos de contenção química, nós falamos de outras contenções. Então, para a gente começar, Rômulo, eu queria, por gentileza, que você explicasse o que é isso, do que é que nós estamos falando quando falamos de contenção. Bom, olá, é um prazer também estar aqui com vocês no canal que rola na Geronto, divulgar esse tema, né, que julgo de suma importância para os idosos e para a dignidade de cuidado aos idosos, que é a cultura de não contenção. Bom, vou definir aqui rapidamente o que seria, né, contenção. Contenção é a limitação farmacológica, ambiental, física e mecânica da possibilidade de movimento espontâneo e autônomo do indivíduo, né? Então, ela tem várias formas de contenção. A contenção farmacológica, que é feita por psicofármacos, né, por medicamentos. Essa contenção é muito difícil da gente saber de quanto aquele idoso ele está contido por conta dos medicamentos, porque, por muitas vezes, esses medicamentos são utilizados já de modo comum, né, habitual, por esses idosos. Então, por isso que é difícil a gente julgar que aquele paciente está contido, porque às vezes ele já utiliza. Mas é muito comum nas ILPIs o quê? Aquele paciente está um pouco mais agitado, os profissionais que atuam ali sabem que aquele medicamento é feito ali para dar uma dopada naquele paciente, eles aumentam aquela quantidade e aquele idoso acaba ficando contido por fármacos, tá? Existe também, como a gente falou, a contenção ambiental, que é confinar uma pessoa em um ambiente, mesmo que esse ambiente seja amplo, esse pode ser um quarto, uma casa ou mesmo uma ILPI. Então, algumas ILPIs, né, eu posso inferir aqui que no estado do Rio de Janeiro, né, a grande maioria das ILPIs, elas fazem contenção ambiental. Quer dizer que idosos lúcidos e orientados, a gente não está falando aqui de idosos com algum déficit cognitivo ou com problemas de deambulação, tá? Eu estou aqui falando de idosos, apenas de idosos lúcidos e orientados e com uma boa deambulação, que são confinados, são proibidos pela instituição e às vezes pelo familiar de sair, né? E aqui eu também já exponho essa face do que é a contenção. É muito desse etarismo que existe, né? Esse preconceito com o idoso,
de achar que o idoso é frágil, né? Sim, existem idosos frágeis que vão precisar, sim, de uma atenção muito especial, porém a gente sabe que existem idosos aí que não são nem um pouco frágeis e que conquistaram, né, essa revolução da longevidade e não conquistaram isso para o quê? Para ficar confinado dentro de uma ILPI. Né? Já julga o idoso conquistaram... incapaz, né, Rômulo? Incapaz simplesmente porque ele é idoso, não, sem nenhuma outra avaliação. Nas ILPIs é comum a pessoa, quando é internada, eu volto a falar, estou falando aqui de idosos lúcidos e orientados, falar assim, quem é o responsável pelo idoso? Ele não é uma criança, gente. O idoso, se lúcido e orientado, ele é uma criança, ele não perdeu os seus direitos. Sim, eu costumo, eu trabalho no Ministério Público, eu trabalho com muitos promotores de justiça, né? E um promotor, o doutor Luiz Cláudio, ele fala assim, gente, o idoso ele tem o direito de cometer erros, de tomar uma decisão errada, né? Coisa que a gente toma e ninguém julga tanto. Mas quando é idoso, meu Deus, o que ele está fazendo? Está maluco, está com Alzheimer. Então, assim, é muito desse etarismo que acontece também dentro das ILPIs que acaba fazendo com que esses idosos fiquem contidos em contenção ambiental nas ILPIs. A contenção física, como eu falei, né, é o quê? É utilizar o seu corpo para imobilizar um paciente quando ele está agitado, quando ele está agressivo, quando ele apresenta um risco para ele ou para terceiros. O interessante dessa contenção é que essa contenção ela tem início, meio e fim. Né? E existe uma troca, porque é sempre uma pessoa que está o quê? Utilizando o seu corpo para segurar esse paciente quando ele está agitado. Logo, quando cessa essa agitação, o que acontece? Não é feita mais a contenção. Já a contenção... Não, continua, depois eu pergunto. Fala. A contenção mecânica, né, que é a mais comum, que é a que a gente mais percebe, né, que é a mais fácil de se ver, ela é definida como qualquer método manual ou físico, o equipamento mecânico ou material anexado ou adjacente ao corpo do indivíduo, que o indivíduo não possa retirar facilmente. Isso é muito importante. É tido como contenção se aquele meio está se prendendo ele e ele não consegue retirar. Tá? Vou dar aqui para o nosso grupo de pesquisa, né, e para o grupo da Tríplice Aliança, né, a grade no leito, né, ela é dita como uma contenção. Mas se essa grade no leito, o próprio idoso, ele consegue abaixar e sair, tirar aquela contenção e para ir ao banheiro, para se levantar, isso não é contenção, isso é segurança, é algo que a gente tem que entender. Se o idoso ele está numa cadeira de rodas e ele vai passar, né, ele vai fazer o transporte dentro de uma ILPI do quarto dele para a cozinha, né, para o refeitório, na verdade, e ele tem alguma rampa e alguém prende aquele idoso durante o transporte, isso não é contenção, isso é segurança. Por quê? Ela foi feita porque está numa rampa, aquele idoso que pode cair, pode acontecer algum acidente com aquele idoso, e isso é segurança. Contenção é quando esse idoso ele não consegue retirar esse método, né, que está preso ao corpo dele, ou ele não tem acesso ao próprio corpo. A gente vê muito esse tipo de contenção que prende os membros no CTI, nos hospitais. Né? Prendem o pulso desse idoso e esse idoso ele não tem acesso ao seu próprio corpo. Imaginem vocês, né, sentado numa cama, né, com o nariz coçando. Muitos idosos são contidos porque estão com GTT, né, com catéter no nariz para alimentação, com um esparadrapo ali no nariz. Aquilo ali deve coçar, ficar suado. E o idoso, ele não pode ir lá coçar. Por quê? Porque ele está preso, porque ele está contido. Vocês imaginem ficarem, né, um dia inteiro amarrado, sem poder, com o nariz coçando, sem poder coçar. Né? O quanto isso é terrível para o idoso. Então, ele não pode, né, Rômulo, nem se ele tiver condição, nem se virar na cama, porque em linguagem bem leiga, para quem nos escuta e não é técnico na área, quando a gente fala em contenção mecânica, a gente está falando que esse idoso está amarrado. Ele é amarrado na cama, geralmente com faixas, essas faixas ortopédicas, ele é amarrado, os dois braços e às vezes as duas pernas são amarradas na cama para que ele, exatamente como o Rômulo falou, não alcance o nariz, não alcance a boca, não alcance o braço, com a justificativa de que ele pode estar se colocando em risco de tirar uma sonda, de tirar um catéter, etc. Então, até que limite, Rômulo, a gente está falando de segurança, até que limite a gente está falando de maus tratos, né? Acho que a gente pode avançar nisso e depois passo a palavra para o Marília e para o Carlos para as outras questões. Exatamente. E assim, o idoso, por muitas vezes, né, ele nem teve o movimento de retirar a sonda.
E o que a gente faz? É preventivo, isso é um procedimento preventivo. Né? E o pior disso tudo é que quando a gente vai analisar a literatura científica ela contraindica a contenção mecânica. Né? Ela diz ali, a gente faz uma revisão de literatura, no meu mestrado foi sobre a contenção mecânica, e a gente faz uma revisão de literatura e todos os artigos eles são categóricos em dizer que a contenção ela é deletéria, ela é ruim para aquele paciente, ela é iatrogênica. Né? Ela é feita de um modo que vai provocar danos àquele paciente, àquele idoso. E ela é feita. Né? Ela é feita. Por quê? Né? Porque eu escuto muito isso, Ieda, quando eu estou na prática, quando eu estou fazendo essa capacitação, eu faço essa divulgação desse tema. Mas é uma prática que já está sendo feita, está dando certo, sempre está dando certo. Aí eu pergunto, está dando certo para quem? Para quem? Para o profissional? Para a instituição? Para a família? Com certeza não é para o paciente, com certeza não é para o idoso. A gente está falando de um corpo envelhecido que está perdendo tônus muscular, está perdendo força muscular. Né? E o que a gente está fazendo com ele? A gente está aumentando o quê? Esses efeitos. Né? E sem falar que quando você vê uma pessoa amarrada, quando você vê uma pessoa contida, aquilo ali gera uma frustração, aquilo gera um preconceito com aquele idoso. Nossa, será que ele está fazendo? E se a gente pensar do ponto de vista psicológico, aquele idoso se vê naquela posição que está amarrado, um monstro, e é um perigo para alguém. Então, isso é muito ruim. A gente acaba, como você falou, aspecto ético, né? A gente acaba não percebendo esses aspectos quando a gente realiza essa contenção. A gente estava aqui no início comentando, eu sou enfermeiro, Ieda também é enfermeira, e nós tivemos no conteúdo da nossa graduação o quê? Como conter um paciente. Ok, mas na minha graduação não falaram em momento nenhum dos efeitos deletérios dessa contenção, do quanto ela pode ser negativa e prejudicial ao paciente, principalmente se tratando do paciente idoso. Então, é desse aspecto que a gente tem que falar. Eticamente falando, né, e seguindo a nossa Constituição Federal, a liberdade é um direito, né, de todos. Né? Ele está ali na Constituição Federal. E nada pode o quê? Subtrair essa sua liberdade. Então, o básico, né, do cuidado, aonde for, é liberdade. Né? Franco Basaglia, né, italiano, médico, psiquiatra, né, ele traz isso, que a liberdade é terapêutica, né? E parte do meu grupo bebe dessa água porque Trieste, né, que a gente é o grupo da Tríplice Aliança, é composto por Brasil e Trieste, e Itália, né, e a cidade de Trieste. E lá, como eu falei, é o lar de Franco Basaglia. E lá eles entendem que a contenção, né, hoje em dia, a contenção é uma má prática profissional. Então, é uma conduta errada. Ok. E o que eles fazem para aquilo não acontecer? Eles debatem esse tema. Eles debatem primeiro esse tema e debatem estratégias entre a equipe multiprofissional de como não deixar esse paciente contido. Se acontece, como você falou, Ieda, em que momento a pessoa ela pode ser contida? Sim, se ela apresenta, né, se ela apresenta indícios, se ela apresenta indicativos de quê? Que ela vai retirar o tubo, que ela vai retirar os dispositivos da vida, né, que vão estar dando suporte à vida dela. Aí se realiza a contenção. Mas não se realiza a contenção ali 24 horas por dia, como a gente falou, de uma forma banalizada. É feita em algum momento para que aquele idoso que se estabilize, que ele fique calmo. É importante que a gente lembrar que vários guidelines relacionados a delírio, eles colocam o quê? Que a contenção é um dos fatores precipitantes de delírio dentro de CTI, dentro de hospitais. Então, existe literatura, existe muita documentação em relação à contenção. Eu cito aqui uma pesquisadora, uma enfermeira, Elizabeth Capezutti, que desde 98 ela vem estudando os efeitos deletérios da contenção mecânica em ILPIs e também em hospitais. Então, mostrando que por que a gente vem estudando esse tema? Porque os outros países no mundo, eles já vêm estudando, eles já vêm entendendo que esse tipo de cuidado entre muitas aspas, é ruim. Isso é totalmente negativo para aqueles idosos e que existem outras estratégias para a eliminação dessa prática dentro tanto de ILPIs, de hospitais e também no ambiente domiciliar. Ô, Lulu, olha,
é muita informação. Eu vejo que você é um militante, adoro militância, eu adoro, parece muito com a minha prática de defesa de direito. Muito bem-vindo conosco, eu acho que é importante, é a primeira vez que o canal traz este assunto para discussão, e eu acredito que a nossa proposta como canal é provocar, junto a profissionais, a pessoas idosas, mas, assim, fazendo uma síntese e indo para uma outra pergunta que eu quero te dizer, eu acho que eu queria destacar de tudo que você falou, os tipos de contenção, que são ambiental, farmacológica ou química, a física e a mecânica, e você bem definiu todas elas. Sabe o que eu fiquei pensando? Isso é técnica de tortura? Porque, assim, esse negócio, imagine eu, né? E aqui, não só, eu vou sair de mim, eu vou ouvir relatos que eu tive de um grupo que eu faço parte, que no tempo de Covid, por conta da contaminação, muitos idosos ficaram internados sem a possibilidade de terem um acompanhante, e o princípio era não contaminação para esses acompanhantes, e eram idosos que precisavam de cuidados, não é? E não tinha gente para cuidar deles, a não ser a equipe de enfermagem, e, de repente, eles acordaram amarrados. Não é? E eu vou usar a expressão amarrado, se você quiser me discordar, você fale, mas é a sensação que eu tenho. Imagine eu acordar presa, meu nariz coçando, como você deu exemplo, não posso. Alguém pode coçar meu nariz? Espera um pouco, e esse um pouco eu não sei o que significa. Mas eu queria te dizer, além desse comentário, queria que você comentasse se nos tempos de Covid isso aumentou, melhorou, mas por que a técnica é tão difundida no Brasil? Assim, é porque nós temos, e eu ouço muito esse discurso, eu sou uma profissional da saúde, trabalhei meu tempo inteiro na saúde, a queixa. Nós não temos pessoas suficientes para atender as necessidades das pessoas internadas. Então, a gente faz o que dá, é uma técnica de enfermagem para X pacientes, é muito mais do que ela dá conta. Então, o que é isso? Por que essa prática é tão comum? É falta de gente para trabalhar ou porque ela já popularizou? Como você diz, não há uma discussão disso. Comente isso para nós, porque e aproveita e já te pergunto, onde mais se contém pessoas? Tem instituições? É o hospital? Dentro de hospital é a geriatria, é a UTI? Dá esse panorama assim para nós, que somos aqueles que estão chegando no assunto, ou para pessoas que já têm opiniões diferentes em relação a ele, por favor. Bom, Marília, essa pergunta é maravilhosa, né? E cabe muita discussão com ela. Primeira parte, né? Ela pode ser encarada assim como maus tratos, Marília, né? Como eu falei, como a Ieda me apresentou, eu trabalho no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, eu assessoro tecnicamente os promotores de justiça em questões relacionadas à saúde, e como eu sou especialista em gerontologia, mais especificamente em idosos em ILPIs. Esse tema foi levado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, é importante fazer essa colocação, porque junto com a SBGG Nacional e do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro foi um dos grandes disseminadores, né, desse tema no Brasil. A gente tem feito vários eventos em parceria com o Ministério Público. E, voltando, né? Então, o Ministério Público, hoje, ele encara essa prática da contenção como uma má prática profissional. Né? O Ministério Público, ele poderia o quê? Colocar como maus tratos e criminalizar essa ação. Porém, como a gente bebe muito dessa água de Trieste, a gente entende que a contenção é uma falta de cultura do nosso povo. A gente não, os profissionais, eles não estão ainda, eles não entenderam que é possível se fazer um cuidado livre de contenção. Como eu falei, em time que está ganhando não se mexe, né? Esse é o entendimento. Porém, a gente não pode negar a ciência. Como eu havia falado, a ciência, a evidência científica, a gente sempre está trabalhando com prática baseada em evidência, ela nos diz o contrário, né? Então, eu vejo essa resistência desses profissionais muito, porque em time que está ganhando não se mexe, mas ganhando, quem é que está ganhando? Eu volto só a lembrar disso. Então, existem alguns casos, sim, Marília, que alguns promotores eles têm encarado essa contenção, e eu digo, com muito critério, não é de forma acriteriosa, esses promotores estão caracterizando a contenção como maus tratos.
Tá? Como assim com critério? Eles estão levando em consideração que dentro do Ministério Público a gente tem feito diversas sensibilizações aos profissionais de LPI, tá? Mostrando que a contenção não é um tratamento, né? Ela é outra coisa, né? Ela viola todos os direitos, é um maus tratos ao idoso. Então, esses promotores eles estão entendendo que foi chamada essa instituição, olha, tem muito idosos contidos. Por que esse idoso está contido? Se aquela instituição ela apresenta um plano de cuidados, olha, esse paciente ele apresenta agitação psicomotora, a gente não faz contenção 24 horas, a gente tenta manter esse idoso livre de contenção, a gente está criando alternativas de cuidar desses idosos sem contenção. Então, isso aí acaba sendo um papel do promotor e do Ministério Público que é educativo. Né? Ele traz à luz, na verdade, o cuidado gerontológico, né? O cuidado multidisciplinar. Quando o promotor ele vê, né, que aquela cena, né, aquele momento de fiscalização, porque muitos promotores, né, na verdade todos os promotores, eles vão fiscalizar também as ILPIs, eles vão a loco. Quando o promotor ou quando a equipe técnica, eu faço parte dessa equipe técnica, percebem que aquilo ali está sendo sim, uma forma de violação do direito à liberdade, aquilo está sendo enquadrado, a gente tem poucos casos, mas ela tem sido enquadrado como maus tratos, como violação do direito àquele idoso. Então, tem esse lado. Importante, né, que os profissionais entendam que a contenção, né, de forma acriteriosa, feita de qualquer maneira, sem uma estrutura e sem problematizar ela, né, entre a equipe, entre a família, isso não pode ser visto, não é uma prática profissional aceita, e sim é uma má prática profissional. Então, eu falei dos maus tratos, eu falei da cultura, eu acho que a cultura, infelizmente, como eu falei, a gente não trabalha a problematização, a gente não problematiza a contenção, a gente não leva aos estudantes de enfermagem esses problemas, né, da contenção, o porquê faz contenção, em que momento, vai fazer 24 horas, não pode, de que forma é feita a contenção. Então, é daí que a gente tem que partir para uma sociedade evoluir. Eu acho que o Ministério Público tomou o caminho correto, que é uma fase de divulgar o tema, né, e de trazer essas pessoas, essas ILPIs que acabam fazendo muita contenção, para perto deles e ouvir, olha, o que está acontecendo? Tá, me traz um plano aí de cuidado desse paciente, desse idoso, para a gente ver o porquê que ele está sendo contido. Falando... Você está dizendo que essa prática é mais comum, então, em LPI do que em hospitais? Eu vou chegar aí. O que eu posso inferir que, sim, né, a gente tem, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um grupo de pesquisa científico, né, acadêmico, liderado pela doutora Rosemary Santana, na UF, né, onde eu fiz o meu mestrado, e lá a gente tem diversas dissertações de mestrado relacionadas à contenção. A primeira dissertação de mestrado foi a minha, que foi sobre a prevalência de contenção mecânica em LPIs no estado do Rio de Janeiro. Né? Eu posso dizer que esse número, né, de acordo com a minha pesquisa, esse número foi alto, né, ele foi próximo do que a gente vê na literatura científica, tá? Em outros países. E a gente tem outros colegas que fizeram em outros cenários, como hospital, e o hospital foi dentro de um CTI, no ambiente domiciliar, na atenção domiciliar, né? E é interessante do domicílio falar um pouquinho, porque a fala das famílias para fazer contenção do idoso no ambiente domiciliar, sabe qual foi, Marília? Foi que viu no hospital. Olha isso. Se viu no hospital, a tecnologia é ótima. Então, eu tenho que reproduzir isso em casa. Imagina, se no hospital, onde tem uma equipe técnica, tem equipe multiprofissional, tem assistência 24 horas, realiza contenção, em casa, sozinha, o que eu vou fazer? Eu vou acabar. Exatamente, eu vou amarrando. E está correta a sua definição, é amarrar, Maria. Eu acho que a gente tem que falar o que é o correto, o que é justo. Assusta, é diferente falar contenção de Exatamente. Amarrar, de dopar, de prender dentro do quarto. Eu acho que é isso. Maravilhoso, é isso. E em relação aos técnicos, aí o que eu posso utilizar, né, em realização que a gente não tem, realiza muita contenção porque a gente não tem profissionais suficientes. Eu só posso falar da realidade que eu conheço. Né? Eu fui a Trieste, em loco, 2 vezes, para entender sobre essa temática. Né? Uma, até levamos, foi um evento organizado pela Agenda Sanitária, né? A Secretaria de Saúde de Trieste, que levamos os promotores de justiça em um seminário de uma semana e meia, para abordar, para a gente entender como é essa prática da cultura
livre de contenção. E o que lá, a gente sempre ficava, mas como não faz contenção? De que modo? Deve ter muito funcionário, deve ter muito profissionais, e não é isso. É de forma contrária, né? Quando a gente trouxe já algumas vezes, né, 2 profissionais da cidade de Trieste que lideram esse movimento lá em Trieste, que é o Fábio Timador e o Gilberto Tcheri. Um é enfermeiro, que é o Fábio, e o Gilberto é fisioterapeuta. E lá a gente pergunta, gente, mas eles quando vieram, na verdade, quando eles vieram ao Brasil, nós fomos em uma ILPI, eles falaram, meu Deus, quantas pessoas trabalhando e quantas pessoas contidas, não faz muito sentido. Né? E eles lá, a gente trabalha com poucos profissionais, mas eles trabalham o quê, Marília? Eles trabalham com treinamento em prática. Eles trabalham muito o treinamento com aqueles profissionais, para que eles entendam o cuidado gerontológico para aquele idoso. E eles entendam que aquela prática é deletéria, que aquela prática é iatrogênica, e por isso é a última escolha que eles vão fazer. E como eu falei para vocês, eles já encaram como uma má prática profissional, como um erro deles. Está acontecendo alguma coisa, a gente vai ter que se reunir para fazer um plano de cuidados que retire essa contenção. Eu acredito, né, e em relação onde se realiza mais contenção, né, na verdade, eu acredito, a gente tem evidências aí por esses trabalhos que eu falei para você sobre que foram feitos aqui no estado do Rio de Janeiro, né, na UF, é muito feito em hospitais e em CTI. Porém, existe também uma lacuna muito grande disso daí, porque muitos desses procedimentos eles não são o quê? Não são colocados no plano de cuidados, não são colocados no livro de ordens ocorrentes. Recentemente, estive no hospital de cuidados prolongados aqui no estado do Rio de Janeiro e tinha um paciente de 30 anos de idade que estava contido. E fui olhar no prontuário dele, porque eu não queria nem entrar nessa seara da discussão por que ele estava contido. Mas fui ver se tinha algum relato do porquê daquele paciente estar contido. Eu procurei e não havia... Procurei durante ali uns 4 meses, né? E não havia nenhum relato daquele paciente do porquê que ele estava contido e como ele estava contido. Então, é daí que a gente tem que tratar, né? Porque se faz a contenção porque é um senso comum. E a gente não pode mais trabalhar ciência, vida das pessoas com senso comum. Né? A gente tem uma prática baseada em evidência robusta que nos diz o contrário. Então, é importante que os profissionais eles consigam abrir a mente, consigam entender. Aqui a gente não está, né, Marília, julgando de forma nenhuma quem trabalha e quem faz contenção. Eu sou um profissional de enfermagem e já fiz contenção na minha prática profissional, não me envergonho disso, mas é o que eu falei, eu não tinha a dimensão que tem agora, né? E que os outros países no mundo eles também têm agora. Eles entendem que nesse momento não é possível trabalhar, né, contendo esses pacientes dessa forma e achando que aquilo ali é tratamento, que aquilo ali é cuidado. O Rômulo, tem uma questão bem importante em tudo que você falou, que eu acho que é bem interessante que a gente traga à luz aqui dessa discussão. Uma coisa é nós falarmos da contenção, principalmente da contenção mecânica, contenção física, como uma má prática profissional. Então, os pacientes não estão... os profissionais não foram ou não se apropriaram dessa questão, não estão tão esclarecidos sobre isso, aprenderam como nós aprendemos a fazer a contenção sem machucar, mas de forma eficiente para que a pessoa não se toque, né, não se alcance, essa coisa toda. Isso é um lado, mas existe um lado, e eu queria que você colocasse um pouquinho também, até que ponto isso é uma má prática ou pode, inclusive, ser uma atitude criminosa. Eu já vivenciei, eu trabalhei muito tempo com atenção domiciliar e já, infelizmente, vivenciei situações de contenção química. A gente fala da contenção mecânica, mas a contenção química, ela é muito grave. Então, na hora que eu sei lá quem sou eu, né, que estou cuidando, entre aspas, ou estou responsável por outra pessoa, ou eu estou cansado, ou eu acho que ele pode, de repente, acordar durante a noite, levantar e eu não ver, ele cair ou alguma coisa assim, e ele tem uma prescrição de um neurolético qualquer, numa dosagem, mas se ele já toma 5 gotas, né, por que eu não posso dar 10, 15 ou 30, como a gente já viu em diferentes cenários, né, em casas, mais comuns dentro de ambientes domiciliares e mais comuns dentro
dentro de instituições. Quando você chega, e você deve ter essa experiência, você chega na instituição, os idosos estão todos impregnados. Ele nem responde para você, ele está impregnado e você vê que ele está impregnado por excesso de medicação. E quando você vai ver a medicação prescrita, não justifica o que você encontra. Até que ponto isso é uma prática profissional ou isto é uma atitude criminosa? Eu acho que é importante que as pessoas ouçam, os profissionais ouçam isso. A gente tem que voltar para os nossos códigos de ética, né? Os códigos deontológicos das profissões. Tudo o que a gente faz, a gente deveria estar baseado no nosso código de ética, né? A gente não pode fazer um cuidado que ele seja violador, que ele cause dano a alguém. Se a gente está utilizando esse medicamento, né, agora falando da contenção químico-farmacológica, esse medicamento que não é o que é prescrito pelo médico, né, daquele paciente, a gente está entrando num território aí de crime, né, de uma violação ética muito grave. Porque ele tem ali o quantitativo de gotas ou as miligramas necessárias para que ele tenha uma vida, para que ele tenha um comportamento calmo, né? Não para que ele fique dopado, para que ele fique babando, né? Eu vejo também nas DLTs alguns idosos que ficam babando. Mas, como eu falei, é difícil da gente ter total certeza porque aquilo está prescrito, né? Então, é difícil enquadrar a contenção farmacológica como uma má prática. Mas, sim, ela é como uma atitude criminosa. Mas ela, sim, se você está violando o que está prescrito pelo médico e você está violando o seu código de ética, isso é criminoso. É totalmente criminoso. E assim como muitas formas de contenção mecânica, como a gente fala da contenção mecânica na psiquiatria, ela é feita como? Para o quê? Aquele paciente estava agitado, estava agressivo, então agora eu vou te amarrar para você aprender, né? Como forma de tortura também daqueles profissionais. Na saúde mental é ainda pior, né? Porque você não só amarra as mãos, você põe a camisa de força e amarra ele inteiro. Ele mal consegue se mexer. Essa é uma questão também bastante delicada. Carlos? Rômulo, então, eu queria sair um pouco dessa questão do ambiente institucional e eu vou até trazer um exemplo, que aí em toda essa discussão eu me lembrei, porque assim, eu coordenei um tempo um projeto, né, um programa de atenção a pessoas com deficiência intelectual. E então nós tínhamos equipes que faziam visitas domiciliares a essas pessoas, a essas famílias, né? E numa das casas que a gente chegou, a gente encontrou um rapaz que vivia sozinho com a mãe já idosa, e ele vivia trancado num quarto com uma grade e um cadeado, né? Trancado. Então, a equipe chegou e já de cara pensou, né, cárcere privado, aquela coisa toda, e meio que um julgamento daquela mãe. E aí, durante o atendimento, né, a mãe então conta o seguinte, que ela não tinha força física para segurá-lo, então ele saía de casa, ia para a rua, moram numa área de risco, né, numa área de comunidade de risco, e ele já estava ameaçado de morte, porque ele agredia as pessoas na rua, e ele estava ameaçado de morte. Então, ela, sozinha, a única maneira que ela encontrou viável, né, de protegê-lo foi trancá-lo, né, e ele vivia dessa forma. Então, com a chegada da equipe, tudo foi feito de uma forma assim, de ressocializar esse rapaz, enfim. Ela teve um suporte dessa equipe para que ela não precisasse mais prendê-lo. Então, assim, como a gente está aqui num programa que muitos idosos nos assistem, né, e filhos de idosos, enfim, e eu fico pensando assim, se a gente tem alguém nessas condições, né, que a gente tem muito idoso cuidando de idoso, né, e muitas vezes sozinho, absolutamente sozinho. Então, ele acaba usando a contenção, né, o amarrar, por exemplo, como a única forma de dar segurança. O que você diria para essas pessoas? Porque a gente está falando de questões éticas aqui, né? A gente está falando de alguma questão de violência quando a gente encontra uma pessoa, porque eu entendo que se um idoso que cuida de outro idoso sozinho nessas condições, ele já sofre violência do Estado, por exemplo, né? Porque ele não tem apoio nenhum, né? Ele sofre violência da comunidade que não dá suporte. Então, assim, totalmente contra o que diz o Estatuto. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, saindo um pouco dessa questão do institucional
para as pessoas que vivem nessas condições? O que você diria? Poxa, Carlos, você roubou parte do que eu ia falar, que essa pessoa está sofrendo violência institucional. Então, é daí, né? É daí que a gente tem que entender. Eu acho que quando a gente fala de contenção, quando a gente fala de cuidado, principalmente do domicílio, é importante a gente tirar esse julgamento, né, Carlos? Que, infelizmente, a gente acaba tendo esse pré-julgamento, né, daquelas pessoas. Olha, é um idoso, aquela pessoa está tratando mal. A gente tem que entender, lembrar que também idosos, né, são bons, né, foram bons, foram ruins, né? Tem idosos que foram bons e foram ruins, mas que nada justifica, né, a agressão, a violência a esses idosos. Mas que a gente também tem que ponderar isso, né, quando é aquela pessoa, né, eu participei de um caso de que uma filha, né, ela estava cometendo alguma violência, algum tipo de violência, não vou me recordar, para o pai, né? E a equipe multiprofissional foi lá para conversar com ela, né? E ela falou: gente, eu fui violentada por esse pai até os 25 anos de idade, foi quando eu saí de casa e vi minhas irmãs mais novas também sendo violentadas por ele. Então, assim, vocês não têm o direito de me falar nada. E, assim, isso, né, isso traz para a gente que a gente não pode ficar julgando ninguém. Então, a gente tem aqui uma situação de violência institucional. Nesse caso, e quando a gente trata no domicílio, o domicílio é o quê? É inviolável, né, Carlos? Ele pode, ele está ali, a pessoa, ela pode fazer, ela faz o que ela bem entende. Nesse caso, eu acho que a gente tem que pesar ali os agravantes e os atenuantes nesse caso, né? Porque não dá para a gente também achar que essa pessoa, né, como você relatou essa situação, ela agiu ali só de maldade, né? Ela não agiu de maldade, ela teve os seus motivos, mesmo que esses motivos, a gente aqui, trazendo para essa conversa, a gente reprove. Mas ela teve os motivos dela e a gente tem que entender que o que levou ela a fazer isso foi o quê? Uma ausência de Estado. Né? Foi ausência de quê? De políticas públicas para assegurarem ali ela o quê? Um bom cuidado, um bom trato àquele familiar. Então, quando a gente discute a contenção, ela tá vinculada à política, ela está vinculada a aspectos éticos, né? Ela está vinculada à prática profissional. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração para a gente, né, ver alguma coisa, e principalmente no domicílio. No domicílio, como eu falei, é algo da família, é algo deles, assim, que é uma coisa que, como eu falei, é um ambiente que é inviolável, deveria ser inviolável, deveriam fazer as boas práticas ali, mas o que fazer? É complicado, é uma situação muito, muito limítrofe, né, do que é um bom cuidado para a gente, né, mas qual era a única opção que aquela pessoa tinha, né? O Rômulo, eu acho que o Carlos trouxe um aspecto muito, muito importante. Ele usou como exemplo o trabalho que ele coordenou, que era voltado para os deficientes intelectuais, mas a gente também assiste muitas situações muito parecidas com essa, com pessoas com demência. Tá? Então, pessoas com demência em casa, e como uma medida de proteção, as famílias fazem contenção ambiental, não é nem contenção física. Então, eu tranco, eles são até orientados muitas vezes a fazer isso. Tranca a porta para evitar que ele saia, porque se ele sair, ele pode não voltar. Então, você tem alguma... Então, eu acho que é importante que a gente deixe claro aqui as diferentes coisas. A gente está falando da mesma coisa, mas que em diferentes contextos tomam características diferentes. Uma coisa é eu estar num ambiente institucional, um hospital, uma unidade de terapia intensiva, uma instituição de longa permanência, aonde eu tenho profissionais que estão ao lado, estão cuidando das pessoas, e num momento mais delicado, essas pessoas talvez precisem ficar mais restritas em termos de proteção, porém isso não é para ficar o tempo todo, e não tem que ser simplesmente porque ele é idoso ou simplesmente porque num momento qualquer ele ficou confuso. Então, este não é uma forma de cuidado entendida como cuidado, não. Isso vai ser uma má prática profissional e que deve ser revista, e para ser revista as pessoas precisam ser atualizadas, treinadas e discutidas. Esse tema tem que ser discutido institucionalmente, inclusive. Há outras situações, como bem trouxe o Carlos, e como eu estou comentando agora, e já tive a oportunidade de ver em diferentes situações, em que pessoas que estão em casa por
problemas problemas de saúde mesmo, doenças que eles possam ter que vão comprometer de alguma forma a sua própria proteção, ele pode ser um risco para ele mesmo em algumas situações, algumas contenções mais ambientais vão poder ou vão acontecer porque eu não tenho alguém o tempo todo do lado dele, eu não tenho alguém o tempo todo junto dele, e para evitar que ele se prejudique, ou que ele se coloque numa situação de risco, eu tenho que criar um ambiente mais protegido. Não significa que eu vou amarrá-lo, mas significa que eu vou, em alguns momentos, impedir que ele saia e eu não veja, né? Porque se eu não estiver do lado, posso não ver, porque estou fazendo outra coisa, sou só eu que cuido, e muitas vezes esse eu é uma pessoa idosa também, isso também pode acontecer. Então, acho que é só para a gente ampliar um pouco essa visão do que a gente está falando. Acho que, infelizmente, esse tema é um tema bastante envolvente, que a gente poderia ficar aqui horas discutindo, mas a gente, infelizmente, tem que caminhar para o final. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da Tríplice Alliance, aí, da Aliança Internacional. Eu acho que você faz parte dela. Acho que é importante que quem nos ouve entenda isso e dar a você um fechamento, uma palavra final de fechamento para esse tema. Olha, ótimo. Então, enfim, o grupo, né, da Tríplice Aliança, ele foi fundado pela médica geriatra, né, Ariana Cassiador, aqui de Niterói, e pelo enfermeiro italiano Fábio Timador, né, lá da cidade de Trieste. Né? É um grupo criado, ele foi criado para disseminar, né, o conhecimento da cultura de não contenção e a qualidade dos cuidados prolongados. Né? Trieste, como eu falei para vocês, hoje uma cidade livre de todos os tipos de contenção, né? E também em todos os ambientes de cuidado. Né? E lá, como eu falei para vocês, é tido como uma má prática profissional, sendo que, se existe, né, e houve casos, né, de pessoas, de pessoas, de instituições e também pessoas em casa, né, que estavam contendo pessoas idosas, que a polícia foi até lá e não teve argumentos para o que aconteceu. O que eles pegaram? Pegaram e prenderam a pessoa, porque lá eles já venceram essa parte da cultura, eles já disseminaram tanto esse conteúdo, eles já venceram essa parte e hoje eles aplicam a lei, e ponto final. Então, daí, esse grupo, a gente trabalha muito com a cidade de Trieste, com esses profissionais da cidade de Trieste, porque lá é uma cidade que tem muitos idosos, né, bem envelhecida, e que tem muitas ILPIs também, é um diferencial dessa cidade, que também tem muitas ILPIs e que trabalham sem contenção, e como eu falei, lá também não é um país, não é uma cidade que é muito rica, é uma cidade europeia, mas que eles trabalham com um orçamento muito limitado para o setor saúde e que eles não têm o quantitativo de profissionais tão grande para falar, não, a gente tem que ter, eles trabalham com outras formas de tratamento ao idoso, né? E muitas dessas práticas são práticas não medicamentosas. Né? A gente trabalha com aromaterapia, com cores, né, nos ambientes. Para quê? Para que dá vida. Eles trabalham muito com um conceito chamado nursing habilitante, que é dar vida, para dar mobilidade àqueles idosos ali que estão naquela instituição, e que aquilo ali não seja, a ILPI não seja um lugar de morte, mas sim de vida para aqueles idosos ali. Eu acho que, infelizmente, no Brasil, a gente não conseguiu romper o véu do asilo em muitas ILPIs. A gente ainda trabalha, a gente, infelizmente, só mudou o termo ILPI, mas trabalhamos ainda com práticas de asilos. Isso é muito ruim. E lá eles trabalham com métodos científicos, né, e práticos, bem práticos, para não ter nenhum tipo de contenção dentro das ILPIs. A gente realiza também eventos, né? A gente desde 2014, junho de 2014, a gente trabalha com eventos, a gente já fez 2 eventos que trouxemos profissionais da cidade de Trieste e fizemos cursos aqui na cidade de Niterói. Como eu falei, a SBGG Nacional e a SBGG do Rio de Janeiro também abraçou esse tema, né, por entender a importância dessa temática. Eles trouxeram também já tanto o Fábio Timador como o Gilberto para fazer seminário no Congresso, né, tanto nacional como no Congresso estadual daqui do Rio de Janeiro, e para disseminar essa cultura de não contenção. Então, assim, é um grupo que a gente, hoje em dia, devido à pandemia, né, o último encontro
foi em 2020, né, em fevereiro de 2020, mas que agora, por conta da pandemia, a gente está um pouco parado, mas a gente está sempre em contato, tentando voltar, né? E também houve uma perda muito grande, a doutora Ariana, ela faleceu, então, assim, foi um baque muito grande para a gente, e aí logo veio a pandemia e a gente perdeu um pouco da nossa força, mas a gente tem sempre entrando em contato, né, sempre tentando trazer novas contribuições do nosso grupo aí para acabar com essa prática tão perigosa, né, tão deletéria que é a contenção. Ô, Rômulo, por que é tríplice? Eu entendi que seriam 3, Brasil, Itália e... Argentina. Mas só que a gente perdeu muito desses colegas. Hoje em dia, né, a gente trabalha muito também com o centro, com a Espanha, com um colega, Roberto, não vou me recordar o nome dele, Antônio Burguenho, da Espanha, que ele tem um grupo também chamado Desatar, que ele trabalha com a cultura de não contenção na Espanha. E vale aqui lembrar que a Espanha, segundo a literatura científica, né, é um dos países que mais faz contenção em diversos espaços de cuidado. Então, ele trabalha com uma acreditação, ele vende um curso de acreditação para trabalhar livre de contenção. Muito interessante, algo que a gente também se inspira bastante aí. Rômulo, eu queria muito te agradecer por ter trazido esse tema aqui para discutir. Não é um tema fácil, não é um tema fácil de ser discutido, não é um tema fácil nem para as pessoas que nos escutam, nem para os profissionais que nos escutam, porque para muitos isso já se normatizou, já é uma prática, e não é uma prática do meu dia a dia que eu entendo como uma ação de proteção. Então, eu acho que o importante aqui para os profissionais que nos ouvem é repensar a sua prática, repensar o seu cuidado. Quando você fala de cuidado humanizado, de que é que eu estou falando? Tá? Eu não estou falando só de técnicas, eu estou falando de cuidado humano, pensando que é uma pessoa cuidando de outra pessoa que tem direitos, que merece o melhor cuidado, e que por diferentes razões pode não estar bem em determinados momentos, e isso não vai justificar que ela seja amarrada ou quimicamente contida de forma permanente. Então, a gente precisa, sim, repensar as nossas práticas, e é muito importante a gente já saber que em diversos lugares do mundo já existe uma cultura de que não aconteça a contenção, né? O Desatar é um nome bem legal dado pela Espanha, né, para essa questão. Então, eu quero te agradecer muito, acho que a gente vai ter em outros momentos outras oportunidades para trazer esse tema em outros lances para serem discutidos. Então, muito, muito obrigada por você estar aqui hoje conosco. Marília, Carlos, não sei se querem falar alguma coisa para a gente passar uma palavra final para o Rômulo de despedida do canal hoje. A minha palavra é só agradecer, Rômulo. Fiquei encantada com você, com o seu conhecimento, com o seu assunto, e já me senti motivada a provocar um seminário através da instituição que nós temos aqui em São Paulo para discutir as várias faces da contenção. Muito obrigada, prazer, viu, te receber. Até a próxima. Até a próxima, Deus quiser. Também queria agradecer, Rômulo, por estar aqui com a gente e dizer que foi muito rica essa discussão, né, de um tema tão difícil, né, e tão importante. Então, assim, que a gente pense, né, você tocou no assunto até, né, no limite, né, do que é violência, do que é proteção, né. Eu acho que para mim foi o que ficou mais. Então, agradeço muito você estar aqui com a gente. Obrigado, Carlos. Prazer. Bom, a palavra é sua para você dizer tchau para o pessoal e muito, muito obrigada. Queria agradecer muito mesmo por esse tema, né, por a gente poder, por esse espaço, por poder falar desse tema para vocês, né, e nesse espaço, né, no canal que rola para Geronto, que tem levantado temas tão importantes, né, para a população idosa. Então, eu acho foi fundamental esse convite. Eu acho que esse tema cabe muito nesse canal, que tem discutido temas tão sensíveis, né? O etarismo. Eu acompanhei muito a discussão em relação, né, ao idoso, você está no CID-11, né? Acompanhei, divulguei, enfim, fico muito feliz em estar aqui. Agradeço de fundo do meu coração. Deixo aqui também os meus colegas do grupo da Tríplice Aliança, né? A gente tem enfermeiros, a gente tem
promotores de justiça, advogados que trabalham com essa temática diretamente, fisioterapeutas, nutricionistas. Então, é uma equipe multidisciplinar que podem também aí contribuir de diversas formas aí para a discussão e ampliação dessa temática para a população. Só agradecer e gratidão a todos aí. Espero que essa prática, né, que a prática da contenção, ela seja, que ela diminua gradualmente, que um dia a gente olhe para trás e fale assim, ela foi eliminada. Como a Marília falou, eu sou um grande militante, sim, eu acredito, eu luto porque eu não quero, no meu envelhecimento, ser contido, eu não quero estar amarrado. Então, por isso que eu luto com unhas e dentes, eu estou em todos os momentos, em todos os lugares, falando desse tema, porque eu acredito profundamente que a gente consegue fazer um cuidado digno, sem contenção, sem amarrar. Gente, muito obrigada, Rômulo. Como o Carlos bem colocou, a gente tratou de um assunto bastante delicado, com muita propriedade. Então, eu quero te agradecer muito, contar com você em outros momentos e pedir para quem nos escuta que divulgue isso para os seus colegas, para os profissionais que nos escutam. Prestem atenção nesta temática e divulguem para os seus companheiros, para os seus companheiros de trabalho, porque essa é uma realidade que só juntos nós vamos poder modificar. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima semana.